Eu estava a dizer que, à partida, se nós não sabemos, não há razão nenhuma a priori para sabermos que uma média vai ser superior à outra, devemos usar um teste bilateral. Só em situações em que nós sabemos que uma perturbação ou a diferença entre as duas amostras, necessariamente, se houver diferença de médias, é numa direção, aí poderemos usar um teste unilateral, mas, regra geral, usamos um teste bilateral. Depois, finalmente, temos o terceiro argumento, que é este 3, que nos permite escolher o tipo de teste T de student que vamos aplicar. Eu vou abrir aqui a ajuda, portanto, a ajuda desta função portanto, aqui o parâmetro tails é o que diz se o teste é unilateral ou bilateral, e depois temos o parâmetro type, que tem três possíveis valores. Pode ser o valor 1, se for um teste T para amostras emparelhadas. Isto só acontece se, por exemplo, a réplica 1 de uma amostra estivesse correlacionada com a réplica 1 da outra amostra. Imaginem que esta era uma experiência com células ou com um organismo, com animais, e tanto era o mesmo animal que era utilizado na réplica 1 no tratamento de controle e no tratamento de teste, e então aí teríamos um desenho emparelhado. Se não houver nenhum emparelhamento, ou seja, se as várias réplicas dos dois grupos foram feitas todas de forma independente, então temos que usar um teste T para amostras independentes. Nesse caso, temos ainda duas hipóteses. Ou vamos considerar que os dois grupos, as duas amostras, têm variância idêntica nos dois grupos, e então temos a opção 2, e temos a opção 3, que é admitimos que a variância pode ser diferente entre os dois grupos. Aqui, provavelmente, vocês aprenderam no semestre passado que antes de fazer o t-teste tinham que fazer várias análises antes. Primeiro, saber se os dados tinham uma distribuição normal ou não. E segundo, usavam um teste para saber se estavam em condições de considerar as duas variâncias dos dois grupos iguais ou diferentes. Isso é uma abordagem, uma abordagem possível, mas até há estatísticos que defendem que a abordagem mais direta e menos com melhor probabilidade de sucesso, ou seja, com melhores probabilidades do teste dar um resultado correto, é usar diretamente a opção 3 no caso das amostras serem independentes. Ou seja, saltamos o passo de testar se as variâncias são iguais ou diferentes. Aqui neste caso, no nosso caso, como só temos 3 réplicas em cada grupo, seria bastante difícil testar, por um lado, se os dados são normais, e também seria, ou seja, o teste podíamos fazê-lo, mas a potência do teste, ou seja, a probabilidade do teste detectar um efeito caso ele seja significativo, ia ser baixa, porque só temos 3 réplicas, e a mesma coisa para o teste que compara as variâncias de duas amostras. Também íamos ter uma potência baixa nesse teste e, por isso mesmo, tínhamos uma maior probabilidade de nos estarmos a enganar ao fazer o teste da igualdade de variâncias, e por isso podemos assumir à partida que as amostras podem ter variâncias diferentes. O teste funciona mesmo que as variâncias sejam iguais. A diferença é que, se as variâncias forem iguais, a opção 2 tem melhor potência estatística do que a opção 3. Mas como fazer o teste de diferença de variâncias iria acarretar um erro extra, podemos saltar esse passo e aplicar diretamente a opção 3, que é isso que vamos fazer aqui. Portanto, demos as duas amostras, dissemos que o teste era bilateral e que era um teste para amostras independentes com variâncias não necessariamente iguais. Portanto, o teste devolve-nos logo um p-value. Portanto, neste caso deu um p-value de 0,01. Se nós considerarmos como nível de significância 0,05, podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, a probabilidade da nossa amostra ter origem ou estar coerente com a hipótese nula é muito baixa, é só 1,4%, e portanto podemos rejeitar a hipótese nula. Ao rejeitar a hipótese nula, estamos a considerar que existe uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, ou seja, entre o manitol com EDTA e a cisteína com EDTA. Na linha abaixo temos a comparação
agora do mannitol sem EDTA versus a cisteína sem EDTA. Neste caso, dá-nos um p-value de 0.56, portanto há uma probabilidade elevada da nossa amostra ser explicada pela hipótese nula, e como a hipótese nula assume que não há diferença entre as médias, não podemos rejeitar a hipótese nula e por isso podemos considerar que não há uma diferença estatisticamente significativa entre as médias. Pronto, só para completar, vamos fazer o teste T, tempo de teste, e agora vamos comparar as duas condições, portanto o mannitol com EDTA versus o mannitol sem EDTA. Na mesma vamos considerar o teste bilateral e o teste com variâncias não necessariamente idênticas. E dá-nos 0,03, ou seja, continuávamos a considerar, dá-nos uma diferença significativa. Já agora, se nós neste caso podíamos considerar, sempre que eu coloco o EDTA, o declive vai sempre subir. Portanto, se houver diferença, se houver impacto do EDTA, o impacto é numa direção. Nessa situação, podíamos pôr aqui o teste unilateral. E o que é que aconteceu? O p-value ficou mais pequeno. O p-value ficou mais pequeno porque a área que tem que ser somada, portanto o teste é feito calculando uma estatística T, e depois no teste bilateral tem que somar a área nas duas caudas. Portanto, na distribuição T-student vamos ver onde é que está a nossa estatística T e somamos a cauda à direita, mas depois também somamos a cauda do valor na outra extremidade e, portanto, ficamos com um p-value maior. Por isso, algumas pessoas têm a tendência a usar o teste unilateral porque dá um p-value mais baixo. E, normalmente nós estamos à procura de p-values mais baixos para mostrar que há uma diferença significativa entre os grupos. Mas o que eu vos queria chamar a atenção é que só é correto usar o teste unilateral nestas condições, ou seja, se eu à partida souber que a perturbação que eu estou a fazer na experiência, aquilo que justifica a diferença entre um grupo e o outro, necessariamente leva a uma diferença de médias num dado sentido. Se eu à partida não puder adivinhar qual é o sentido da diferença de médias, devo usar um teste bilateral. Portanto, já agora vamos fazer para o outro também. T.teste. Comparar agora a cisteína com EDTA versus a cisteína sem EDTA. Vou fazer então o teste unilateral, porque neste caso, isto é um padrão em todas as réplicas e todos os captadores, que o EDTA leva sempre a um aumento do declive e o teste não assume igualdade de variâncias e também dá então uma diferença muito mais significativa. Vocês veem que a diferença das duas barras, ou seja, a grandeza numérica da diferença é até semelhante se compararmos o mannitol com e sem EDTA versus a cisteína com e sem EDTA. Sim, este é um bocadinho mais baixo, mas o salto entre um e outro são bastante grandes. Neste caso dá-nos um p-value de 0,019 e neste dá-nos um p-value muito mais pequeno. Isto permite-me chamar-vos a atenção também que o p-value dá-nos uma medida de confiança estatística. Sim? E aqui neste caso é a confiança estatística na diferença entre as médias. Se tivermos um p-value muito baixo, temos uma elevada confiança que as médias são estatisticamente diferentes. Mas um p-value não nos diz nada quanto à grandeza do efeito, ou seja, se a diferença de médias é muito grande ou muito pequena. Por exemplo, neste caso, a diferença de médias é de uma quantitativamente semelhante nos dois casos, mas como neste primeiro caso do mannitol a barra de erro sem EDTA é gigante, vamos ter muito menos confiança na diferença de médias, porque as barras de erro ficam aqui já muito próximas. Isso leva-me ao próximo ponto, que é quando as barras de erro usadas representam intervalos de confiança, nós podemos inferir o resultado de um teste de T-student olhando para as barras de erro. Se as barras de erro não tiverem qualquer sobreposição, que é aqui nós não conseguimos ver bem, eventualmente vou tentar aumentar isto para nós vermos isto um bocadinho melhor. Pronto, aqui, esta barra de erro, o extremo superior desta barra não toca na outra barra de erro. Portanto, não há qualquer sobreposição entre estas duas barras de erro.
nesta situação em que não há sobreposição entre as duas barras de erro das amostras que estão a ser comparadas, normalmente o teste T-Student vai dar um p-value inferior a 0,05. Portanto, se aqui o intervalo de confiança é de 95%, o nível de significância é 0,05. Portanto, o p-value vai, se não há sobreposição das barras de erro, o p-value vai ser inferior a 0,05 e, portanto, vamos poder considerar as duas médias, as duas amostras com médias estatisticamente diferentes. Neste outro caso, em que há uma clara sobreposição das barras de erro, uma até está totalmente incluída na outra, então o t-test vai dar um p-value superior a 0,05 e nós não vamos conseguir, não vamos considerar as duas médias como estatisticamente diferentes. Então há uma relação entre o resultado do t-test e a sobreposição das barras de erro. E isso pode ser útil, porque às vezes numa publicação, num artigo que vocês estão a ler, os autores podem não apresentar os testes estatísticos, mas podem apresentar as barras de erro com intervalos de confiança, e nesse caso vocês podem fazer graficamente um teste de hipóteses. Se os autores representarem ou o desvio padrão ou o erro padrão da média, vão ter que fazer algumas contas para transformar as barras de erro desde o desvio padrão até o intervalo de confiança ou desde o erro padrão da média até o intervalo de confiança. Agora, esta sobreposição, se forem olhar para um artigo e forem ver a sobreposição das barras, não é necessário que a sobreposição seja total, como é este o caso, ou que para as duas médias serem estatisticamente diferentes ou significativamente diferentes, não é necessário que haja uma não sobreposição total. E temos aqui um exemplo em baixo, com outros dados. Estes dados já agora têm aqui os p-values do t-teste que vocês vão ter que fazer e vão entregar, vai aparecer um exercício TP no Moodle em que vocês vão ter que reportar os p-values que encontrarem nestas comparações. Portanto, temos três grupos, um grupo com x igual a 1, outro com x igual a 2 e outro com x igual a 3. Temos 3 réplicas do valor de y para cada um deles. Temos aqui o valor médio, desvio padrão, erro padrão e intervalo de confiança. E, por exemplo, quando eu comparo o grupo 1 com o grupo 2, neste caso, eu não vou fazer o teste, são vocês é que vão fazer o teste e depois vão apresentar o intervalo, os valores dos p-values. Neste caso, eu não estou a descrever exatamente o que é que são as variáveis, mas sempre que nós não temos a certeza, devemos usar testes bilaterais. Quando forem fazer o teste, façam o teste bilateral. E neste caso há sobreposição das barras de erro, mas aqui o que é importante é que se o extremo superior de uma barra de erro ultrapassa o ponto médio da outra barra, e isto pode acontecer num sentido, mas também pode ou não acontecer no outro, portanto aqui o extremo inferior desta barra de erro central não apanha o ponto central desta barra de erro, mas o extremo superior desta apanha o valor central desta barra de erro. Se há este tipo de sobreposição, as duas médias não são estatisticamente ou não são significativamente diferentes. Por outro lado, se eu comparar a média 2 com a média 3, neste caso há alguma sobreposição das barras de erro, mas o extremo superior desta barra de erro não alcança o ponto médio desta, e o extremo inferior desta não alcança o ponto médio desta. Neste caso, vai dar, portanto, como os intervalos de confiança são de 95%, o p-value vai dar inferior a 0,05. Se comparar o 1 com o 3, aqui não há qualquer sobreposição entre as duas barras de erro, portanto também será uma diferença estatisticamente significativa. Portanto, quando olharem para barras de erro num artigo, se a sobreposição for grande o suficiente para que um dos extremos da barra menor, o extremo superior da média mais baixa, ultrapassar a média do grupo com a média mais elevada, ou o extremo inferior da barra do grupo com a média mais elevada apanhar o valor médio do outro grupo, então as duas médias não são estatisticamente significativamente diferentes.
Por hoje é tudo.